Olá, 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 meus queridos e queridas, professora Leis na área com vocês para mais uma aula de biologia. Então hoje nós veremos aqui introdução ao reino metáfita, o reino das plantas. Então o primeiro grupo que veremos hoje são as briófitas. Briófitas, tá? Vem do grego brion, que significa musgo, e fitos, ou fitas aqui, né? Fito significa planta. Então, esse grupo, eles englobam as plantas pequenas, que geralmente com poucos centímetros de altura, e elas estão, né, preferencialmente em lugares úmidos ou sombreados. O corpo dessas plantinhas, tá, são constituídos basicamente dessas estruturas. Rizoide, que seria o equivalente à raiz, são eles que fixam o vegetal no solo e é através do rizoide que eles extraem os nutrientes do solo. Cauloide, a estrutura aqui, né, que sustenta os filóides, seria o correspondente ao caule de um vegetal, né? No caso, o cauloide ele é mais frágil, mais fininho, é uma haste que, né, que segura, né, que segura os filóides. Então, esse cauloide ele faz essa ligação entre o rizoide e o filóide. Tudo bem? Os filóides são, né, as estruturas que possuem clorofila, que são verde, e são elas que realizam a fotossíntese. Seria o equivalente às folhas dos vegetais, tá bom? Então, aqui nós temos essas estruturas, filóide, cauloide e rizoide. Em épocas específicas, em épocas reprodutivas, essa estrutura aqui, ela surge, que é chamado de esporófito. Esporófito é a estrutura das briófitas que é passageira, e ela é específica em épocas em que ocorre a produção dos esporos. Tudo bem? Então, o gametófito é o corpo da planta, propriamente dito. O esporófito é a estrutura que surge em épocas específicas, na época da reprodução, tá? Então, ela tem essas estruturas aqui. Como representante desse grupo, nós temos, né, os musgos, as hepáticas, tá? Que são as plantazinhas, né, que são representantes desse grupo aí. Quais são as características gerais? Elas não possuem, né, um tecido com órgãos bem definidos, tá? Então o corpo delas, né, é pouco diferenciado, não tem os órgãos bem definidos, tem a estrutura, né, deles ali. Tá? Então eles ficam naquela partezinha meio que intermediária entre as algas e as plantas terrestres. Então ela forma o corpinho dela é formado por talos também. As algas, né, a gente estudou, viu que elas são chamadas de talófitas. Então eles também têm essa estruturazinha aqui. Então eles não possuem órgãos, tá? Não formam órgãos. Essas plantas, elas não possuem vasos condutores de seiva. Então, as briófitas, tá? Elas não têm vasos condutores, então a gente fala que elas são avasculares. O transporte de nutrientes dentro dela é realizado por difusão. Outra característica desse grupo, das briófitas, é que elas não possuem estruturas reprodutivas visíveis. Então, se elas não possuem estruturas reprodutoras visíveis, a gente diz que elas são criptógamas. Cripto é escondido, gamos é reprodução, união, na verdade, né? Seria casamento. Então, criptógamas, elas não possuem a estrutura reprodutora visíveis. Então, ela não tem flores, tá? Elas não têm frutos, não têm sementes, não tem. É um grupo bem simplesinho, é o primeiro grupo de vegetal que vem, né, para o ambiente terrestre. Esse grupo é chamado briófitas. Justamente por não ter essa questão, né, de órgão bem definido, não ter vasos condutores de seiva, elas são de pequeno porte, tá? E
por depender da água, inclusive para reprodução, elas estão restritas a lugares úmidos ou próximos da água, tá? Então vejam, vamos recapitulando. As briófitas não possuem flores, não possuem frutos, não possuem sementes, né? Então elas são o quê? Chamada de criptógamas. São aquelas plantas que não possuem essas estruturas reprodutoras visíveis, tá? Elas são chamadas de avasculares, por não, esse A é uma negação, né? A é um não, avasculares, porque não possuem o quê? Não possuem, né, tecidos condutores de seiva, não possui xilema e nem floema. Então, como que é feito o transporte de substância através dela? É realizado por meio de difusão, ou seja, de célula a célula. Tudo bem? Voltando aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre essa plantinha. O gametófito, que a gente chama de gametófito, é a planta propriamente dita. Então, o gametófito é o corpinho da planta, essa porçãozinha verde aqui. Por realizar fotossíntese e tudo mais, ela consegue se manter. Então, ela é permanente, tá? Ela é permanente e é independente, porque ela consegue se nutrir por si própria. Essa planta aqui também, o gametófito, ele realiza uma reprodução chamada de sexuada. Nós temos plantas masculinas e plantas femininas. Então, eu digo que elas são dioicas, de sexo separado, tá? Então, essa planta aqui realiza, né, união de gametas, troca de informação genética. Então, eu falo que a reprodução é sexuada. Ela consegue fazer fotossíntese, então eu digo que eles são autotróficos. Elas são chamadas de haploide, por quê? Porque ela tem um número de cromossomos que a gente chama de N, os cromossomos não estão aos pares. Já os esporófitos a gente chama de 2Ns porque são diploides, os cromossomos estão aos pares. É a partir da fecundação que ocorre a formação dos esporófitos. Então, juntou o gameta masculino com o gameta feminino, forma o esporófito. Tudo bem? A gente vai ver detalhado ali na reprodução. Os esporófitos, eles dependem dos gametófitos, então eu falo que ele é dependente. Os esporófitos, quando eles jogam os esporos no solo e eles germinam, eles fazem a reprodução assexuada, ou seja, ele germina, ele brota ali no solo. Então não ocorreu troca de informação genética. Eu falo que a reprodução é assexuada. O esporófito depende do gametófito. O esporófito surge em épocas específicas, então eu falo que ele é efêmero, ele é passageiro. Já o gametófito não, ele está lá ao longo do ano todo. Então eu falo que ele é permanente, tudo bem? Então essa é a característica geral desse grupo chamado briófitas. Vamos lá para a reprodução delas. O ciclo de vida das briófitas, a reprodução delas, como que acontece? Bom, as plantinhas, lembra que eu falei que elas têm, né, sexo separado? Então eu tenho plantas femininas e plantas masculinas. O gametófito masculino produz o espermatozoide, só que o espermatozoide dele é chamado de anterozoide. Os anterozoides são os gametas masculinos das briófitas, das plantas. Então ele produz os anterozoides, e a planta feminina produz a oosfera. Essa estrutura onde é produzida a oosfera é chamado de arquegônio. Arquegônio é o local aonde é produzida, tá? É onde é produzida o gameta feminino. Professor, e onde é produzido o gameta masculino? Não tem? Tem, meu amor. É aqui, ó. É o anterídeo. O anterídeo é o local aonde é produzido o gameta masculino. Então, o gameta masculino, ou seja, o anterozoide, é produzido no anterídeo. Ele tem metade do número de cromossomos, é N. O arquegônio também tem, né, é o local onde produz o gameta feminino, onde produz a oosfera. E aí ele também tem N, então produz e ele fica lá.
O arquegônio produz gameta, a oosfera fica ali. Quando uma gotinha de água cai naquela planta, ela leva para o interior da planta feminina o anterozoide, ou seja, o gameta masculino. Então, o gameta masculino é levado para o interior da plantinha feminina. Olha ele ali. O gameta feminino ele não se movimenta. Já o gameta masculino tem essas estruturazinhas aqui, ó, tá vendo? E aí ele é levado aqui para o interior do arquegônio. Lá ocorre a fecundação. E após a fecundação, vai ocorrer inúmeras divisões celulares, chamadas de mitose. Para quê? Para aumentar o número de células. Ocorreu o aumento do número dessas células para formar uma estrutura. Tudo bem? Ocorreu a divisão do tipo mitose e aí formou essa estrutura aqui, chamada de esporófito, tá? Chamada de esporófito. Então, meus anjos, formou o esporófito aqui, tá? O esporófito, então, é oriundo da fecundação. Então, o esporófito é 2N, ó, tá mostrando aqui para nós. Dentro dessa estrutura chamada de cápsula, vai ocorrer um processo de divisão celular chamado de meiose. Vai ocorrer a formação dos esporos. Aqui na cápsula, o esporo, que é 2N, vai passar por uma divisão celular chamada de meiose. Meio vai reduzir o número de cromossomos à metade. Então, de 2Ns, tá vendo aqui? Ele vai produzir um monte de esporos N, com metade desse número de cromossomos. Tá? Então, de 2Ns ele passa para N. Esses esporos, ó, um monte dele aqui, vão cair no solo. E quando eles caírem no solo, eles vão germinar, vai brotar. E quando eles brotam, eles formam o quê? Plantinhas. Eles vão formar gametófitos masculinos e gametófitos femininos. E esses gametófitos, por sua vez, têm o quê? N cromossomos. Tá vendo? Então, isso é um ciclo, ele não acaba. Por isso é um ciclo de vida, um ciclo reprodutivo dessas plantas. Vamos recapitular? Então, a planta masculina, produz o espermatozoide dele, que é chamado anterozoide. Esse anterozoide é levado pela água até o arquegônio, e lá ele vai encontrar a oosfera, que é o gameta feminino, vai sofrer inúmeras divisões celulares, chamado de mitose, vai formar o esporófito dentro da cápsula, tá? Desse esporófito, que é 2Ns, vai ocorrer a divisão celular chamada meiose, que vai reduzir o número à metade, então de 2Ns vai passar para N. Esses esporos vão cair no solo, vão ser eliminados, e vai cair no solo, e no solo eles vão germinar, e aí eles vão formar novas plantinhas prontas para reproduzir novamente. Então é um ciclo, tá? É um ciclo. Aqui nós temos para vocês, ó, onde que tem o musgo, olha lá, na pedra, olha ele aqui, uma imagem aumentada, para vocês darem uma olhada. Então isso aqui é o ciclo de vida desse grupo de plantas, o primeiro grupo de plantas terrestres chamadas de briófitas. Anotando aqui um resumo, ó, são dioicas, ou seja, sexo separado. Oico é casa, di é duas casas, ou seja, casas separadas. Então eu tenho planta masculina, planta feminina. Em relação à reprodução, a água é extremamente importante para que aconteça a fecundação. Em relação à reprodução, aqui ocorre a alternância de geração. O que é isso, professora? Alternância de geração é quando o indivíduo alterna no mesmo ciclo reprodutivo uma fase sexuada, ou seja, ocorreu
recombinação de gametas e uma fase assexuada. Tudo bem? Vamos parar por aqui e aí a gente continua com as pteridófitas.